importante a todos, cabe na unidade dos boas-vindas à livraria aqui esta sessão do escritor Afonso Cruz. Muito obrigada por ter vindo, agradeço a vossa presença. Flores é mais recente, não estão a ouvir a senhora? Mal. Isso. Então, e se for sem microfone? Melhor. Pronto, então, microfone. Tiramos. Então, começando, eu estava a dar-vos as boas-vindas e a agradecer a vossa presença nesta sessão de apresentação do Flores, do Afonso Cruz, a quem quero agradecer por trazer o seu novo livro à Livraria Arquivo e Leiria. Muito obrigada, Afonso. Quem vai estar connosco aqui na mesa a fazer a apresentação do livro é o escritor Paulo Keller, a quem quero agradecer também. E bom, e primeiro, bem-vindos, muito obrigada. E Paulo, passo-te a palavra. Olha, mas fazer o microfone, porque ali depois daquele lado não se ouve nada, mas também não. Se eu afastarem um bocadinho Vai mais... ter de ser mesmo. Teste. 1, 2, 3, 4. Mas tu tens voz. Ele tem voz, eu é que não tenho voz. É um grigrinho. Sem microfone. Boa tarde a todos. Certo? Resolvidos os problemas técnicos. Boa tarde a todos. Obrigado à Susana pelo convite. É a terceira vez que vou apresentar o livro do Afonso e a minha reação foi: ele deve estar farto, mas a Susana insistiu. É um orgulho mesmo, sincero e genuíno, poder estar aqui, porque efetivamente eu gosto muito do Afonso e a cada livro gosto mais, a cada romance gosto mais, e apesar de ter tido ali umas dúvidas com a cerveja, este passou a ser o meu favorito. E gosto muito dos livros do Afonso por várias razões, sendo que uma delas, logo para começar, é a enorme generosidade dele enquanto escritor. Os livros dele são profundamente ricos, muito cheios, e oferecem-nos aquilo que nós quisermos dele retirar. E eu lembro, por exemplo, do primeiro livro, no Boneca, foi o primeiro livro que eu li dele, fiquei fascinado por aquilo, fui procurar coisas, e o facto de haver personagens com nomes estranhos, se tem este nome é porque este nome há de ter uma razão qualquer de ser, e fui investigar, e nessa apresentação perguntei ao Afonso: olha, por exemplo, esta personagem tem este nome, eu descobri uma pessoa na Alemanha que viveu na guerra, e de certeza que faz todo o sentido. Esta personagem é uma homenagem a essa pessoa. Nunca ouvi falar. E isto acontece muitas vezes nos livros, acontece em todas as páginas praticamente, porque ele dá-nos elementos para depois nós podermos criar da forma que nós quisermos, dá-nos pontos de partida para nós podermos explorar. E isso, para além de ser um ato de enorme talento, é também um ato de generosidade. É um ato de generosidade de dar-nos possibilidades de refletir e não ter a tentação de nos dar respostas acabadas. Que é uma coisa que predomina por aí. Quanto a este livro, concretamente, traz uma série de temas fascinantes, começando logo pela memória e pela construção da identidade e como se relaciona a construção da identidade com a memória. E a forma como ele escreve sobre isso, como por exemplo temos uma personagem que se procura a sua identidade através do espelho, e essa mesma personagem faz exatamente o oposto em relação a outra personagem, procurando, olhando para a janela. Temos aqui esta simbologia entre olhar para o espelho e conhecermos a partir do espelho, olharmos para a janela e conhecermos a partir do que vemos dos outros. A ideia de que nós não somos aquilo que nós achamos que somos.
Eu sou aquilo que eu acho que eu sou, mais cada uma destas pessoas acha, e mais todas as pessoas que alguma vez se cruzaram comigo poderão eventualmente achar, e isso tudo junto dá uma aproximação daquilo que eventualmente eu poderei ser. Portanto, e isto é uma coisa tão óbvia, mas que nós esquecemos e temos dificuldade muitas vezes em encarar, porque precisamente estamos muito vocacionados para o espelho e nos esquecemos das janelas. Está-nos aqui, é-nos aqui dito, assinalado de uma forma ora muito cuidadosa, ora muito bruta. Ele faz-nos pensar e faz-nos sentir, dá-nos umas morraças, enternece-nos, faz-nos chorar, e portanto, um livrinho assim pequenino, 2 vezes mais do que os guarda-chuva, e sem ilustração e sem fotografia, que esta ideia que é chata. Mas dá-nos aqui um universo de possibilidades que nós podemos assimilar e a partir das quais podemos construir e criar possibilidades de resposta para nós próprios. E isso, volto a dizer, é mais raro do que aquilo que julgamos e é de uma enorme generosidade. E esse é um dos motivos que eu cada vez mais gosto dos livros do Afonso. Só para terminar, porque ninguém está aqui para me ouvir, um dos exemplos mais deliciosos desta possibilidade de interpretação que nós podemos fazer ou não e falhar ou não, tem a ver com o coelho. Existem 2 personagens acessórias que são 2 inspectores da PIDE, sendo que um deles se chama Coelho e está morto. E há um comentário sobre não devia ser este o coelho que está morto. Isto em semana de eleições pode dar às interpretações, mas ele se calhar vai dizer que não tem nada a ver. Foi um lápis. Podia ser qualquer outro animal, mas este exemplo, que é um pequeno exemplo, que é quase uma simbologia, ultrapassa todo o livro, ultrapassa todo o universo criativo do Afonso e torna um dos escritores efetivamente mais sedutores e mais fascinantes que nós temos o prazer de ler e de conviver em tempo real, e por isso, também por isso, é um enorme orgulho e honra poder estar aqui pela 3ª vez, se último. E é o que eu tenho a dizer por agora. Depois pretendemos que isto seja interativo, que haja perguntas, portanto, por agora. Boa tarde e muito obrigado por terem vindo. Obrigado à livraria, à Susana, ao Paulo, não só por esta vez, mas por todas as outras, pelas palavras e tão elogiosas ainda por cima. Eu queria começar por dizer que nem todos os nomes que eu escolho são fruto do acaso. Há nomes que têm razão de ser. A questão é não são todos. Não são todos. Por acaso, o caso do Coelho até tem uma camada extra, porque um dos assassinos da Inês de Castro chamava-se Coelho e ela identifica-se com ele, e depois mais tarde foi também um polícia da PIDE que aprendeu, e portanto há aqui 2 coelhos e um terceiro que vocês adivinham facilmente. E portanto há por vezes alguns nomes que são importantes, eventualmente importantes para a história. No caso da boneca de Kokoschka, Isaac Dresner significa de Dresden. Dresden é um momento muito importante nesse romance.
o próprio Bonifaz Vogel, que é um amigo desta personagem, também é muito importante o que o nome significa, que é pássaro, na verdade, porque ele, na verdade, é uma metáfora, vive no meio de metáforas, vive numa loja de pássaros, os pássaros vivem em gaiolas, enfim. Há aqui assim, uma série de denotações que para mim na altura eram muito importantes e que tinha a ver com esta ideia da boneca de Kokoschka ser algo inerte e que nós tentamos dar vida de alguma maneira, ou seja, são os outros que dão vida. E nesse aspecto este livro toca um pouco esse mesmo tema, a importância dos outros nas nossas vidas, como nos definimos graças aos outros. Este mais vocacionado para a memória, o outro para as relações afetivas. Este, curiosamente, há uma personagem que não se lembra das suas memórias afetivas, portanto, tudo tem a ver com relacionamentos, emoções, etc. Ele esqueceu. Tive de inspiração para iniciar esta história, para criar esta personagem, um caso que também falo na boneca de Kokoschka, que é de um guitarrista chamado Pat Martino, que um dia tem um aneurisma, é operado e quando acorda não se lembra de tocar guitarras, não sabe tocar guitarra. Ele era um grande músico e depois da operação não se lembrava de nada. E o facto mais curioso da história deste músico é que reaprendeu a tocar ouvindo os próprios discos, portanto, ouvindo-se a ele mesmo. E não só reaprendeu a tocar, como se tornou o melhor músico do que era antes de ter começado a tocar. Eu fui colecionando algumas histórias destas, especialmente de músicos que tendo tido estes reveses, estas coisas complicadas de superar, acabaram por fazer um percurso ainda melhor do que aquele que tinham feito até então, até terem tido uma tragédia qualquer na sua vida. E há vários exemplos destes. Há um que eu também gosto muito, porque é um dos meus músicos favoritos, que é o Django Reinhardt, que era também um guitarrista e que a determinada altura perde os dedos da mão e fica só com 2 dedos úteis. O polegar não conta porque só serve para agarrar no braço da guitarra, portanto tocava com 2 dedos no braço, e depois de ter perdido os dedos e só ter 2 dedos para tocar, tornou-se um guitarrista muito mais conhecido e muito melhor do que era antes, quando tinha os 5 dedos. Eu às vezes até brinco de mim próprio, que eu também precisava de arrancar uns dedos para ver se toco melhor. Mas ele efetivamente, e graças à tragédia, passou a ser um músico bem melhor. E acho isso admirável nas pessoas, essa coisa tão estranha que é nós à partida tínhamos tudo para ser uns desistentes. E este livro foca-se também muito nisto, na questão de resistirmos e de continuarmos a lutar e de termos essa faculdade tão estranha que é de nos mantermos otimistas apesar das adversidades enormes com que nos vamos deparando. E começamos por uma que é o facto de quando nascemos sabemos que vamos morrer. Passados uns anos já sabemos que vamos morrer e que isto é um jogo viciado e portanto vai acabar mal, mais tarde ou mais cedo. E apesar disso nós jogamos o jogo satisfeitos, contentes, esperançosos, otimistas, procuramos a mesma felicidade. Não o faríamos, por exemplo, num jogo. Se nos convidassem para jogar um jogo de cartas e dissessem, olha, tu sentas-te aí mas vais perder. Nós vamos ganhar e tu vais perder. Mas não, isso não é um jogo que eu quero jogar, eu não quero jogar esse jogo. E faríamos isso com qualquer jogo deste tipo. Com a vida temos uma atitude completamente diferente. E por isso resistimos, insistimos e tentamos superar-nos, e isso é uma coisa perfeitamente humana, não só, mas humana, acima de tudo, porque temos essa consciência de que vamos perder. Então estas personagens também são bastante conscientes disso, uma menos, outra mais. Há uma personagem que é muito afetada por tudo o que acontece no mundo, portanto é afetada pelas notícias e não tem ainda aquela anestesia que quase todos temos, uma capa de certa maneira que nos vai desumanizando em relação ao que se passa à nossa volta, porque senão estaríamos o tempo todo escandalizados com a injustiça diária com que algumas pessoas têm de trabalhar, ou as que têm emprego, as que não têm emprego, enfim.
é outro tipo de injustiça, mas estaríamos constantemente alterados, escandalizados, comovidos, etc. E por isso mesmo, porque não conseguimos passar a nossa vida toda assim, vamos criando uma espécie de uma capa que às vezes se torna grossa demais. Mas ao longo da vida, precisamente porque também vamos acumulando pequenas tragédias, também tragédias pessoais, porque, como disse antes, nós já sabemos que vamos perder, mas há imensa gente à nossa volta que também vai perder. E aí, quanto mais anos nós vivemos, mais vamos conhecendo pessoas dessas que já perderam. E portanto vamos colecionando nós próprios mortos. Primeiro as pessoas que são mais novas, se tudo acontecer naturalmente, depois as pessoas da nossa idade e por fim nós. Mas enfim, vamos colecionando aqui uma série de pequenas tragédias que a princípio vivemos num universo mais virgem nesse sentido, portanto não temos essa noção tão forte. E vamos colecionando aos poucos essas tristezas e todas essas coisas e, como eu dizia, apesar disso resistimos e continuamos a viver com algum otimismo. Enfim, temos uma personagem que vive estas notícias todas com muita intensidade e depois temos uma outra que, pelo contrário, é mais parecida com qualquer um de nós, que já vive mais ou menos a rotina, vive alguma anestesia em relação às coisas que se passam à volta dele e, portanto, ele deixa-se afetar, por exemplo, por um chapéu que é colocado em cima da cama, por pequenos pormenores da nossa vida, um pouco como nós nos deixamos afetar mais facilmente por alguém nos pisar num autocarro do que por morrerem 10 mil pessoas na China num desabamento qualquer de terras. E portanto temos estas pequenas dualidades, ou seja, aquilo que está perto afeta-nos de uma maneira muito maior do que aquilo que está longe. E temos uma relação hierárquica para com a vida que tem a ver com a distância, o que é um absurdo, porque não deveria existir essa hierarquia e portanto nós não devemos avaliar uma vida pela distância que ela está de nós. Se está mais perto é mais valiosa, se está mais longe é menos valiosa. 10 mil pessoas, 10 mil chineses valem mais ou menos uns 50 franceses, os 50 franceses devem valer mais ou menos uns 2 portugueses e meio e por aí fora. Portanto, quanto mais perto, e claro, o vizinho vale sempre muito mais e aliás o nosso próprio gato ainda vale mais do que o vizinho e por aí fora. Mas temos esta tendência, claro, que é normal, porque temos uma relação com as coisas perto de nós, mas que não deveria ser hierárquica num sentido racional. Em termos de efeitos, sim, sem dúvida, mas em termos racionais, não. E devíamos preocupar tanto uma quanto outra. E, enfim, é uma personagem que vive estas coisas, meio anestesiada. A rotina, nós vivemos a rotina de uma maneira estranha, porque é a rotina que nos cria alguma identidade. Se nós repetirmos o nosso comportamento, se eu, por exemplo, for decidir que vou ser estúpido, eu, para ser estúpido, tenho de fazer imensas estupidezes, ou seja, tenho de criar uma rotina de estupidez. Tenho de ser estúpido agora, depois estúpido daqui a uns 10 minutos, depois estúpido daqui a 1 hora, e estúpido todos os dias. Porque senão as pessoas depois não me vão chamar estúpido. E então eu tenho de criar... Eu tenho de criar uma rotina de estupidez. Da mesma maneira, se quiser ser inteligente, teria de criar uma rotina de inteligência. Portanto, é esta rotina que nos forma, de alguma maneira, ou que cria esta identidade. Um dia deixamos de fazer determinada coisa e também deixamos de ser essa coisa. Por exemplo, se eu for um arquiteto, é porque trabalho em arquitetura. Se um dia deixar de exercer arquitetura, deixo de ser arquiteto. Da mesma maneira que se eu for estúpido, deixar de fazer estupidezes, deixo de ser estúpido. Se for inteligente, deixar de fazer coisas inteligentes, deixo de ser inteligente. E por aí fora. E há poucas coisas na vida que não têm a ver com esta rotina e com este ciclo. Há uma, por exemplo, que é matar alguém. Se eu matar alguém uma vez, posso deixar de matar, não mais matar na minha vida, mas sou um assassino para o resto da vida. Isso é uma coisa que fica para sempre. Não é preciso rotina para lidar com estas coisas. Quando se fala da vida de um modo radical, depois isso já não é preciso repetir o comportamento porque ficamos marcados para sempre. Mas são casos raros. E efetivamente é a rotina que nos forma o caráter. Por outro lado, quando nós imaginamos a nossa vida e se perguntarmos a alguém o que é a nossa vida, ninguém se lembra da rotina. É precisamente aquilo que nós não nos lembramos.
Nós lembramos das coisas extraordinárias que aconteceram connosco e não nos lembramos da rotina. Ninguém se lembra o que é que almoçou a semana passada, a menos que esse almoço tenha sido importante. Ou seja, se tivesse sido extraordinário. Não sendo extraordinário, é rotina. Sendo rotina, nós não nos lembramos, efetivamente. E, portanto, aquilo que nos forma a nossa personalidade, o nosso caráter, etc., é exatamente aquilo que não nos lembramos. E quando queremos ou perguntamos a alguém para descrever a sua vida, ela vai contar precisamente aquilo que não é rotina, ou seja, todos os momentos extraordinários que lhe aconteceram na vida. E, enfim, existe esta dualidade da memória e da rotina. Ambas são muito importantes para as nossas vidas, são formadoras do nosso caráter, da nossa personalidade, mas de maneiras radicalmente diferentes. Estas duas personagens, uma delas porque vive muito esta rotina, também se lembra um pouco de outro tipo de coisas. O outro, por uma questão patológica, não se lembra das suas memórias afetivas. Um deles é jornalista, vai tentar recuperar as memórias dessa outra pessoa. Essa outra pessoa, evidentemente, quando nós tentamos recuperar a memória de alguém através do outro, através do que o outro se lembra de nós, o que vai acontecer é quando o outro gosta de nós, vai dizer bem de nós. E nós somos um santo, e somos inteligentes, e somos imensas coisas boas. Se o outro nos odiar, nós vamos ser imensas coisas más. E mesmo aquilo que seria a mesma ação, para uma pessoa que não gosta de nós foi uma coisa horrível que nós fizemos naquele dia, para uma pessoa que nos adora foi uma coisa lindíssima que nós fizemos naquele dia. E, portanto, o mesmo gesto pode ser visto de maneiras completamente diferentes. Eu, aliás, estou sempre a dizer isto em relação, se quisermos provar que a vida é uma ficção, basta olhar para os comentadores desportivos no dia seguinte a um jogo. Eles têm ferramentas que nós não temos para avaliar a vida. Nós não conseguimos ter vários ângulos da mesma cena. Eles têm várias câmaras. Eles veem a mesma cena repetidas vezes e nós, infelizmente, só vemos uma, ou felizmente, já não sei. E eles ainda por cima veem em câmara lenta. E, no entanto, se forem de dois clubes adversários que jogaram naquele dia, muito provavelmente vão ter opiniões perfeitamente antagónicas, opostas. Para um foi falta, para o outro é penalti, para um devia ter levado cartão, o outro devia ter levado um beijinho. E, portanto, não há aqui nenhuma objetividade nestas coisas. Nós, apesar de termos estes ângulos todos, estas câmaras todas, ou quando temos, aliás, não somos objetivos, imagino nas nossas vidas a falta de objetividade que teremos para descrever uma pessoa. E o que vai acontecer é isso mesmo. Ele vai ter, à medida que pergunta a determinados amigos, conhecidos, familiares, etc., vai ter coisas completamente diferentes, opiniões completamente diferentes. Até porque nós próprios vamos mudando a nossa memória ao longo da vida. A nossa memória também não é uma coisa estanque. Nós lembramos de algumas coisas mais ou menos objetivamente, são os números de telefone, os números do código do multibanco, uma outra senha da internet, alguns nomes, algumas pessoas e pouco mais. Tudo o resto fica completamente diluído depois pela nossa própria interpretação. À medida que os anos vão passando, nós vamos olhando para o nosso próprio passado de maneira diferente. Às vezes apropriamos histórias de outras pessoas e achamos que elas são nossas, é também muito comum. Acontece com os meus amigos todos, apropriam-se de histórias que aconteceram comigo. Eu não me aproprio das histórias de ninguém, mas eles sim. E portanto isto é uma coisa perfeitamente normal. A memória é uma construção também, mesmo para nós que achamos ter vivido isto de uma maneira perfeitamente objetiva. A verdade é que continua a ser muito subjetiva. E não é só a nossa, é das outras pessoas todas que passaram por determinados episódios. E eu tenho a certeza absoluta que vi determinado filme com determinada pessoa, essa pessoa depois é capaz de me garantir a pé juntos que nunca viu aquele filme, não só não o viu comigo, como nunca viu aquele filme, e por aí fora. E é por isso que nós temos imensas discussões, ou tínhamos, agora já temos menos porque temos a internet. Mas tínhamos imensas discussões ao jantar que duravam horas. Não, tu fizeste assim, não, tu fizeste assado e tal. Mas agora com as fotografias nos telemóveis, com a internet e não sei o que, as discussões acabam mais rápido porque alguém tem sempre ali alguma coisa para mostrar sobre aquele dia ou sobre aquele assunto e a coisa fica mais ou menos por aí. Enfim, é também um livro
como o Paulo falou, sobre memória, sobre a identidade e o que é memória, como a memória cria identidade. Curiosamente, mesmo que nós percamos a memória e se a perdermos por completo, a verdade é que continuamos a reconhecer-nos ao espelho, continuamos a ter uma noção de eu, mesmo não tendo passado. E apesar de haver algumas correntes até filosóficas que dizem que não existe o presente nem o futuro, a única coisa que existe é o passado, da mesma maneira que existem outras correntes filosóficas que dizem que a única coisa que existe é o presente e o passado e o futuro não existem, a verdade é que nós podemos perder o nosso passado todo, esquecermos de tudo, mudarmos até o nosso corpo todo e continuamos a ter uma noção de eu. Eu posso trocar os meus braços, posso trocar as minhas pernas, posso trocar a minha maneira de pensar, posso deixar de ser estúpido, deixar de ser inteligente, deixar de ser bonito, deixar de ser alto, etc. Mas continuo a ter uma noção de uma continuidade estranha, que Aristóteles chamaria isso de telos, um desígnio, em que eu continuo a reconhecer-me como eu, o que é uma coisa realmente estranha. Claro que os budistas fazem muito esta pergunta, e por isso normalmente chegam à conclusão que é Maya, que é a ilusão, o eu não existe. É uma coisa ilusória que não se consegue agarrar. Uma das minhas personagens tem uma teoria mais científica, o Rousseau Borgia, que é do Jesus Cristo Pia Cerveja, e ele é uma personagem muito irritante, mas ele acha que o eu é o nosso sistema imunitário. E ele tem alguma razão quando diz isso, porque o nosso corpo reconhece precisamente aquilo que é nosso, o que não é nosso. Por isso é que eu não consigo enxertar aqui carne de outra pessoa. O corpo reconhece precisamente aquilo que tem o nosso ADN, a nossa assinatura. E, portanto, rejeita essas coisas de fora, apesar de, a verdade é que nós comemos, e quando comemos essas coisas passam a fazer parte de nós e inicialmente elas são corpos estranhos, apesar disso. E por outro lado, também é um bocadinho difícil de explicar como é que nós nos matamos por outras pessoas, quando geneticamente faria sentido manter ou preservar o ADN. No entanto, nós não só nos matamos por outras pessoas, como ainda nos matamos por ideias e por uma série de outras coisas muito mais difíceis de explicar do que por outra pessoa. Por outra pessoa as pessoas podem pensar assim, sim, mas isto é uma prova da generosidade deste ser vivo. A generosidade é uma coisa boa porque cimenta a sociedade. Pessoas generosas são melhores para acasalar do que as outras e, portanto, essas teriam mais sucesso para dar continuidade àqueles genes. Mas a verdade é que depois, de repente, há uma pessoa que morre por uma ideia e isso continua a ser uma coisa difícil de explicar, porque já não estamos a falar de generosidade ou de sinceridade ou o que quer que seja. É apenas uma pessoa que morre por uma ideia. E às vezes, para acontecer isso, à custa de imensas outras vidas à volta dele, o que implicaria repensar isto tudo. Mas isto para dizer que é muito difícil encontrar um eu, encontrar aqui uma identidade, mesmo quando perdemos a memória, ou totalmente a memória, que não é o caso desta personagem, mas mesmo quando perdemos tudo, a verdade é que continuamos a manter aqui um senso de união, ou se quisermos, uma noção de alguma continuidade, em que nascemos e continuamos vivos e alguma coisa nos liga de alguma maneira ou que nos mantém, em que reconhecemos o nosso eu. Há ainda uma personagem que se olha muito ao espelho. O espelho para ele devolve duas coisas. Uma é uma realidade mais bruta, exatamente, ou como ele a vê, e portanto se ele está a ficar um bocado mais gordo, o espelho também mostra isso. Se ele estiver a ficar com mais rugas, o espelho vai mostrar isso, portanto vai mostrando o tempo a passar, mas também o espelho é um espaço de ficção, e eu creio que esta personagem não é a única que se põe em frente ao espelho e começa a imaginar coisas para si, coisas que gostaria de viver, etc. E esta não é exceção, e apesar de, por vezes, nos momentos mais depressivos, o espelho lhe devolver aquilo que nós chamamos de realidade, noutras alturas o espelho devolve-lhe aquilo que nós chamamos de ficção ou imaginação ou até um desejo. E entre estas duas personagens, muito diferentes, são elas que, na verdade, ou entre estas duas aprendizagens,
que se cria a atenção deste livro e falta de memória neste sentido. Por um lado, alguém que está anestesiado e, portanto, tem pouca memória das coisas que se passam à sua volta, na realidade, ou liga pouco às coisas que se passam à sua volta, a rotina não fica nas nossas cabeças. E, por outro lado, temos uma pessoa a quem tudo afeta, e especialmente as grandes tragédias, as notícias mais escandalosas. E não sei se têm perguntas, se tiverem, se eu souber a resposta. Antes disso, para além da rotina e da memória e da identidade, há outra coisa, que é o humor. Também ocupa aqui um papel e a falta, e busca. Sim, claro. Isto porque, na verdade, no sentido lato, o humor acaba por ser a única força do universo que faz as coisas unirem-se. Eu gosto muito de Empédocles porque basicamente explicava o mundo dessa maneira tão simples, que era o amor e o ódio. São as duas únicas forças que existem no universo. O universo está em expansão, as coisas estão a separar-se e existem algumas coisas que querem unir-se. Uma dessas poucas coisas é a vida. A vida, de uma maneira geral, tenta unir-se, ou seja, são pequenas células que se começam a unir para formar uns órgãos, os órgãos para formar um organismo, um indivíduo, etc. E quando nós morremos, essas coisas todas separam-se. Basicamente é essa outra força, o ódio, a funcionar. E claro, nas nossas relações, no nosso dia-a-dia, as coisas acontecem porque nós gostamos uns dos outros, ou nos preocupamos uns com os outros. Isso é uma forma de amor. Há uns tempos não vou contar isto, mas a verdade é que muitas vezes nós temos a sensação de que há coisas muito mais fortes do que nós, são mais capazes do que nós, são mais eficientes do que nós, mas o motor para que tudo isso aconteça e que essas coisas eficientes um dia apareçam é sempre essa espécie de amor. Se um dia alguém ficar fechado num sítio qualquer, eu só o vou salvar se gostar ou se tiver alguma preocupação por essa pessoa. Se não tiver, o que acontece é isso mesmo. Ela vai ficar para lá para sempre fechada naquele quarto. Exatamente. E, portanto, e na China, muito menos, não me preocupa minimamente. Mas enfim, eu poderia ter mecanismos suficientes para abrir aquela porta, mas só o farei se tiver alguma relação com essa pessoa. Eu posso ter as ferramentas necessárias para o fazer, posso ter chaves, posso ter um pé de cabra, posso ter uma coisa qualquer, mas a verdade é que só o farei se tiver algum motivo para isso, ou seja, alguma relação. E portanto, a maior parte das coisas que nós fazemos precisamente porque temos ou criamos essas relações e essa união. Sem isso, evidentemente, não teríamos absolutamente nada, não nos moveríamos para nada. E da mesma maneira, e quando começámos a falar desta coisa protetora que é sabermos que vamos morrer, também se fôssemos eternos, não teríamos urgência para agir. Se eu tenho aquela pessoa fechada ali naquele quarto, e se eu for eterno, posso salvá-la daqui a 100 anos, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 milhão de anos, porque é igualzinho para mim. Eu não tenho noção de tempo, nem urgência para agir. A morte, por outro lado, dá-nos essa pressão, essa urgência. Eu tenho de fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa má. As boas e as más nascem um pouco dessa pressão. O ódio também é um motor. Não é um motor tão bom em relação à sobrevivência de uma sociedade, mas não deixa de ser um motor. É um Volkswagen. Perguntas? Força. Eu queria fazer só assim algumas considerações. Eu já li o livro todo, corroboro tudo o que disse o Paulo. Acho que o Afonso cada vez nos encanta mais. E depois aquele coelho, li depois do dia 5 de outubro e tive de parar e escrever aqui. Mas também há aqui um criador de galinhas e com palavras fantásticas, não é? Uma senhora que escrevia em código, dizia que o teu olhar me fazia fome, que as palavras da tua boca me deixavam em pé, sem dormir, e era da tortura que eu falava. Não era uma canção de amor. Nunca fui uma romântica. A minha vida era derrotar aquele criador de galinhas.
Depois o Afonso também me tem ensinado muito sobre a vida e sobre a morte, e já da última vez, no último encontro, contou aquela história, de facto, quando nós somos eternos, porque é que vamos falar uma pessoa daqui a 10 minutos, podemos ir lá daqui a 100 anos. E aqui tem uma frase que eu sublinhei: não vou perder tempo a morrer enquanto posso estar vivo. E eu acho isto assim fantástico. Estão aqui alguns colegas meus, eu sou professora, e andei a fazer campanha esta semana pelo livro, porque estava mesmo fascinada. Depois, como mulher, e também uma mulher divorciada em uma relação muito bonita, senti que conta as coisas de uma forma tão linda, que é mesmo comovedor. É mesmo comovedora, e acho que algumas de nós, com certeza, que se vão rever. Agora perdi. Era aqui no... Tenho aqui. Não queria saber se a mulher, não queria saber se eu tinha mulheres na casa de banho do jornal, mas era impossível conviver com um homem que a atravessava com um olhar, que a usava como se ela fosse uma janela. Era isso que a atormentava, ter-se transformado em vidro. Isto é assim bonito. Também aprendi que não estou velha. E quero agradecer, Afonso. Aprendi que a minha pele anoiteceu através do espelho. E queria dar-lhes parabéns, dizer-lhes: escreva rápido, porque eu sou sempre ansiosa que escreva outro muito depressa. Eu li em poucas horas, porque não consegui fazer outra coisa, nem lavar louça, nem fazer jantar, nem nada. Por isso escreva muito depressa. Muito obrigado. Muitos parabéns. Muito obrigado. Agora também fiquei muito bonito. Eu não sou de intrigas, mas ao meu lado tenho uma Cecília, que ainda é só professora. Só para quem leu o livro. Está bem? É só segredo. Mas de facto é muito. Era mais leitor. Muito obrigado. Então, e as colegas que foram arrastadas, não querem... Como? As colegas que foram arrastadas, não As querem colegas partilhar são- uma opinião? Eu tenho que partilhar tudo. Eu chego lá à escola e digo: olha, ouçam isto. Ela é coitadinha. O quê? Ele é tudo. Sim, eu não fiz nada. Uma coisa Sim, se a depois- concorrência era lavar a louça também. Também não. Depois era assim: será que faliu mesmo a fábrica do aftershave por causa daquela barba? Do Afonso. Mas isso era meter-me na biografia, na autobiografia. Eu falo disso. Não. Pronto. E o chapéu também não ficou em cima da cama. Porque outra vez cá veio e trazia um isso por boné que acaso ficava também. há alguma relação com isso, porque isso é uma superstição do meu pai. Pronto. O meu pai não gostava, e eu herdei um pouco disso. E também não a consigo explicar, mas enfim. Pronto, como tem barba, às tantas estão mesmo na fábrica do aftershave. Não, aí não há nada Mas o de... Sporting também nos une. Há ali alguma coisa de vez em quando, uma coisa ou outra que tem a ver com a minha vida. E, efetivamente, o meu pai comprou um carro com um volante quadrado. Isso é verdade. E eu fiquei desiludido duplamente, porque não gostei muito do carro. E depois, quando olhei para o volante, depois do meu pai me dizer que era quadrado, eu olhei: isso não é bem quadrado, os cantos são arredondados. Tem umas secções que são completamente a direita, é verdade. Mas não é mesmo quadrado, não tem arestas. E então, mas quando nos dizem é um volante quadrado, se calhar tinha 7 ou 8 anos, imaginei um volante quadrado. Mas pronto, nem isso. Então eu fiquei um bocadinho desiludido. Outra coisa, este livro também, para as minhas colegas casadas, também tem servido para dizer: cuidado, olhem que os vossos beijos podem ser com quem faz a cama, como é que estão? Eles já estão na fase das vacinas, tenho feito esta campanha. Não deixem. É um livro, olha, assim, maravilhoso. Obrigado. Como todos. Houve um dia que me perguntaram como é que nós evitamos numa entrevista, como é que evitamos que os beijos se tornem rotina, e eu disse que, enfim, é uma coisa que eu obviamente não sei responder. Se eu soubesse, eu escrevia um livro de autoajuda e estava assim. Isto vai subir. Cuidado, aqui na cadela. Tenho aqui outra, tem uma cadela. Perguntei-lhe:
Já estás na fase da vacina? Por isso, olha, tem uma escola inteira, aqui com as flores, criou o mundo inteiro. Queria outra coisa, porque se houvesse, agora, se houvesse um incêndio assim na minha biblioteca e os tais 51 graus Fahrenheit, tem aqui a colega esquecem de trazer o meu, aqui ardem os livros, eu acho que se ia lá buscar este. Agora ia lá buscar este. Assim, com tudo. Também é memória do senhor. Mas eu acho que não vale a pena porque há aí mais noutros sítios. Mas na minha. Agora, Afonso, gostava de saber se a senhora tem mais irmãs, para irmos à frente de cada livraria. Tenho irmãs, tenho. Será que o mínimo estava por à frente de cada livraria do Afonso? Está bem. Pode mostrar. Eu sozinha também vou lá explicitar para o Paulo conhece a minha irmã. Não é? Está boa. É só a minha, é tudo. Não vai. Mas se quiser. Eu posso falar do livro, se não se importar. Eu vou, está bem. O avó será a Ercília. Mercília. É, este nome, qualquer dia tem que pôr. O Lobo Antunes já pôs uma personagem com o meu nome no livro. Ui? Já? Sim. Ui. Parece um Cavalos desafio. são aqueles que cabem sobre a do mar, mas não ponha. Não, é horrível. Eu Mas gosto ainda de bem que pôs a nomes, Cecília. nomes mais raros. Ainda bem que pôs a Cecília. Temos outras declarações de amor? Eu estou completamente apaixonada. Ou só perguntas? Pergunta é assim, como é que consegue? Estas metáforas todas tão lindas, como é que eu fico com inveja? Eu sei o significado destas palavras, vós me querem que eu me lembrei? Deixa arrumar assim. Inveja grande, mas é inveja. É um programa de computador, não é? Eu tenho aqui as histórias Faz todas escritas com estas coisas ao acaso. É de facto fascinante. Mas enfim, estou a acabar um romance novo. Olha, ia-me perguntar isso. Quando é que sai o próximo? É isso. A pensar. Este ano ainda sai uma com- enciclopédia da história universal. E para o ano, pelo menos um romance, em princípio, sairá. Talvez mais. Ainda não sei muito bem o que é que ia fazer com umas histórias que andam aqui na minha cabeça. Veremos se serão umas novelas, um romance, se um livro de contos, não faço ideia. Eu ia fazer essa pequena brincadeira. Está a sair este. A verdade é que estou sempre a escrever. Não li o livro, quer dizer, não foi. As circunstâncias não me permitiram, portanto, houve circunstâncias na minha vida que não me permitiram a leitura do livro. O tempo que eu tinha reservado para a leitura do livro, aconteceram coisas que implicaram. Mas, e agora, porque Mercília disse,